Meus irmãos, o reverendo Luiz Roberto está expondo a vocês a carta do apóstolo Paulo de Colossenses. Nós queremos convidá-los a abrir a sua Bíblia lá em Colossenses. Capítulo 4. O apóstolo Paulo está encerrando esta carta e ele está fazendo as últimas recomendações e nós vamos, nesse momento, nos deter numa das recomendações que ele faz aqui, no capítulo 4, dos versículos 2 até 4, de 2 até 4. E ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, nós estamos diante de Ti com a Bíblia aberta e, naturalmente, nós precisamos do Teu Espírito agindo, cuidando de nós, nos alimentando, nos modificando. E nós queremos pedir que o Senhor nos ajude. Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor, de fato, nos abençoe com este pequeno trecho da palavra do Senhor. Abençoa cada coração que está aqui, lutando com suas próprias dores, com suas aflições, com seus próprios problemas. E, ó Deus, aqueles que estão doentes, nós pedimos a Tua intervenção divina, maravilhosa, sobre eles. Colocamos diante de Ti aqueles que estão desanimados e pedimos que o Senhor os anime, que a igreja sirva de instrumento para animar os irmãos. Nós pedimos por aqueles que estão desorientados, por aqueles que estão em confusão. Nós pedimos que o Senhor os livre dessas situações todas. Senhor, Tu conheces, Tu sabes o que vai em nosso coração. Por isso, nos sustenta com a Tua graça nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que, se eu começar este comentário falando de WhatsApp, todo mundo sabe o que eu quero dizer. O que é este aplicativo medonho que nos assola a cada 1 minuto? Menos talvez. Na verdade, é comunicação. Usando uma palavra do meu chefe, é uma comunicação troncha. Eu não pedi para ser comunicado, eu não entendo o que as pessoas escrevem, porque elas resumem as palavras. Eu tenho um professor que estudou essa linguagem para tentar codificá-la. As pessoas falam rapidamente, as pessoas mandam, os velhos aqui vão se lembrar do velho telegrama, as pessoas mandam mensagens curtas e rápidas. PT, saudações, é disso, não é PT, não é Partido dos Trabalhadores, significava ponto. PT, saudações. Comunicação. O ponto é que nós ficamos sabendo dos fatos, nós ficamos sabendo as notícias das pessoas, nós ficamos sabendo que as pessoas acordaram, porque tem algumas que começam o dia assim: bom dia! E cabe a nós responder bom dia, ou então agradecer e ficar na nossa. Geralmente é isso que eu faço. Hoje eu desliguei o celular para o culto da manhã, e quando
eu liguei o celular, tinham 59 mensagens de WhatsApp. Falei, meu Deus, esse povo fala demais. Aí eu fui avaliar o teor dessa fala. E alguns recadinhos ali do WhatsApp não tinham significado nenhum, não valiam para nada. É assim que nós somos. E nós achamos que nos comunicamos. O ponto é que o apóstolo Paulo entende que o nosso carro-chefe de comunicação não é o WhatsApp. O nosso carro-chefe de comunicação é oração. Ele diz, perseverai na oração. Afinal de contas, o que é oração? Na língua portuguesa, oração é uma frase. Vou fazer uma oração, ou seja, vou escrever uma frase, ou vou dizer uma frase. Mas a oração é um método que Deus escolheu exatamente para que nós nos comuniquemos com Ele. Se vocês se lembrarem da nossa liturgia de hoje, nós acabamos de ler o Salmo 131, que é uma oração. Senhor, não é soberbo o meu coração, eu não ando à procura de grandes coisas. Pelo contrário, Senhor, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Com quem ele está falando? E o que ele está falando? Ele está falando com o Criador dele, ele está falando com o Salvador dele, ele está falando com a pessoa mais importante que o universo tem. E que, no entanto, não faz parte do universo. Deus é totalmente outro, à parte do universo. Mas é um Deus que quer ouvir os seus filhos. Nós lemos na nossa liturgia hoje que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, se tornando servo, e encontrado na forma humana, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós podemos nos lembrar daquele momento em que ele diz, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo oração. A Bíblia registra que Jesus Cristo orou muito. Nas madrugadas ele era encontrado orando. Quando ele fazia algum dia muito agitado, como o dia da multiplicação dos pães, ele despediu rapidamente os discípulos para o outro lado do mar, e o que é que ele foi fazer? Ele foi orar, ele foi conversar com o Pai. Há um texto do Antigo Testamento que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Oração é exatamente esse expediente de nós entrarmos em comunicação com Deus para dizer qualquer coisa ao Senhor. Qualquer coisa. Senhor, estou tão cansado hoje. Senhor, esta segunda-feira será horrível. Senhor, estou com dor no rim, estou com medo de que eu tenha pedra. Senhor, bendito seja o teu nome. Aquela pessoa não teve acidente nenhum agora, passou um carro e quase levou o pé dela, louvado seja o teu nome, porque não aconteceu nada disso. Senhor, hoje o nascer do sol foi tremendo, bendito é o teu nome. Que coisa boa, Senhor, sair daqui e ver que o Senhor renovou a vida. Coisa boa, meu Deus. Oração. Comunicação, conversa. O apóstolo Paulo costuma generalizar dizendo que existem orações, súplicas, intercessões e ações de graça. Ele entende que a oração pode ser feita dentro destas modalidades.
E, de fato, há um momento em que a gente conversa com Deus, há um momento em que a gente pede para Deus alguma coisa, há um momento em que a gente suplica por alguém. Não é para mim. Senhor, abençoa fulano que está tão triste com a partida do seu familiar. Senhor, abençoa fulano que teve uma tragédia na vida dele. Isso é súplica. Quando eu digo, Senhor, toma conta da igreja, toma conta do país, toma conta da vida dos políticos do nosso país. O que eu estou fazendo é suplicar, eu estou intercedendo, eu estou me abrindo com Deus acerca daquilo que me assusta, daquilo que me preocupa. Paulo ensinou que a oração é o nosso desabafo. Ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Oração. Eu não sei se a gente ora tanto quanto escreve no WhatsApp. Eu acho que a gente não faz isso. Eu acho que a gente mais escreve no WhatsApp do que ora. É por isso que o apóstolo Paulo, quando começa esse parágrafo, ele diz assim: perseverai na oração. A oração não é fácil da gente fazer, porque os nossos interesses comem o tempo da oração. É só você olhar para o seu calendário diário. Lutero aprendeu na ordem agostiniana que devia orar. Os biógrafos falam que ele tinha que fazer um longo período de oração, 7 horas por dia de oração. Mas as orações de Lutero, inicialmente, eram orações memorizadas, eram quase que mantras. E depois, quando ele se sentiu livre, a justificação pela fé, mediante a graça de Deus, ou justificação pela graça mediante a fé, ele começou a orar falando com o Senhor, e ele orava cerca de 2 horas por dia. Quando ele estava um pouco mais ocupado, tinha mais coisas para fazer, ele orava 4 horas. Exatamente o inverso. Por quê? Porque quando a gente está bem conectado com Deus, o que a gente faz durante o dia flui. Flui, anda, se desenvolve. É uma coisa impressionante ver isso acontecendo. Quanto mais conectados com Deus, mais fácil é fazermos as tarefas que nos são impostas. O nosso fardo é leve. Vocês lembram que Jesus disse? Cada um tome o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês terão descanso. Quando o apóstolo fala de perseverança, ele quer dizer insistência, constância, ele quer dizer costume, hábito. Tenham constantemente o hábito de orar. Tenham constantemente o hábito de abrir o coração com o Senhor como seu melhor amigo. E eu fico pensando que Deus nos vê em toda a nossa nudez. E eu não me refiro apenas à nudez física, eu vejo que Deus sabe o que eu estou pensando antes mesmo que eu fale. E isso não deve me dar medo, deve me dar intimidade, confiança com este Deus a quem eu me dirijo. É fundamental para nós pensarmos que a oração é
combustível que nos leva à experiência, combustível que nos leva à sapiência, combustível que nos leva a uma ação positiva como cristãos. Mas o apóstolo tem um receio. Ele tem o receio que a gente se acomode a pedir. É por isso que ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Como é que é? Enquanto eu faço oração, enquanto eu me comunico com o Senhor, enquanto eu expresso para Ele os meus sentimentos, eu não devo deixar de vigiar e de perceber aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele pode fazer, e o meu coração precisa ser aberto para reconhecer nele a fonte da minha vitória. Quando o apóstolo fala de ações de graças, em outro texto, ele dá a ideia de que agradecer uma coisa que eu ainda não recebi é um ato de fé. Senhor, abençoa o meu dia, e eu quero te louvar o nome, porque eu nem saí de casa, mas eu sei que o Senhor estará comigo. Isso é a expressão da nossa fé. Quanto mais eu agradeço, antes mesmo de acontecer qualquer coisa, mais eu sujeito a minha vontade à vontade dEle, mais eu me percebo sendo dependente dEle, mais eu me percebo sendo uma pessoa que o quer, que o deseja nas situações que eu vou viver. Pai, eu não posso deixar de te agradecer pelo que o Senhor fará em minha vida hoje. Com todo respeito aos esportistas, não tem adrenalina maior do que passar o dia esperando o que é que o Senhor vai fazer. O que será que vai acontecer comigo às 5 horas da tarde de amanhã? Só o Senhor sabe. Mas, Senhor, eu te louvo, porque amanhã, se o Senhor quiser, às 5 horas da tarde, eu estarei louvando o teu nome com as minhas atitudes, minhas palavras e meus pensamentos. Falar com o Senhor. Uma vez, no mestrado de educação que eu fiz, o professor da disciplina disse assim: eu quero que vocês façam um percurso artístico. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele disse assim: eu quero que vocês tracem um diário de bordo, como se fosse alguma coisa assim, passo a passo. Então, vários idealizaram coisas, como construir um quadro. Então, o primeiro esboço, a escolha da tela, e bababá, bababá. Falei, o que eu vou fazer? Todo dia eu tinha que sair de casa, sair correndo desesperado, pegar o ônibus fretado para ir para a escola trabalhar. Eu peguei minha câmera e fotografei o bem-te-vi em cima do poste. A calçada que os donos mandaram pintar de vermelho. Naquele momento, o rio Tietê, lá em São Paulo, estava sendo limpo. Tinha barco no rio Tietê. Fotografei o motorista do ônibus, fotografei a rodovia. Fui indo passo a passo, e lá, chegando bem perto da escola, fica a Igreja da Consolação. Fotografei os apóstolos da fachada, e finalmente fotografei
o lugar onde eu trabalhava. Esse era o meu roteiro. Mas o interessante não foi isso, não. O interessante foi que eu tinha que apresentar o meu trabalho. Então eu fiquei treinando como apresentar o meu trabalho. Fiquei fazendo. Vocês sabem que eu tenho muita dificuldade de falar, não é? Então eu fiquei treinando o meu trabalho. E eu fui indo e disse assim: Senhor, como o passarinho é colorido, onde é que o Senhor tinha na mente fazer esse bem-te-vi desse jeito? Senhor, como é que as pessoas que pintaram essa calçada de vermelho pensam? E eu lá conversando com Deus, como um amigo meu dizia, disse assim, eu parecia um louco, falando sozinho na rua. Hoje tem mais loucos, porque o povo põe um negócio aqui e vai falando, não é? Vai falando, parece maluco mesmo. Mas eu, sem celular, falando com o Senhor, o nosso Deus, sobre as coisas criadas, era encantador ver que Deus estava ali operando, que Deus estava mostrando, moldando o meu coração. Por isso que o apóstolo insiste no fato de que a oração deve ser algo tão familiar para nós, algo tão próximo da gente, que a gente diga qualquer coisa ao Senhor, qualquer coisa. E a gente vai aprender que o Espírito de Deus vai nos ajudar naquilo que falamos. O apóstolo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo vai nos ajudar a falar, a conversar com Deus. Enquanto nós oramos, em vez de nós pedirmos, ele diz assim, por favor, vigie a sua oração, porque a sua oração necessita ser intercalada com ações de graças. Mas aí o apóstolo Paulo está preso, a igreja não o conhece pessoalmente. Diz assim, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. A oração não consiste de nós nos colocarmos no centro das atenções de Deus. A oração é também um tipo de serviço que nós prestamos aos outros. O apóstolo Paulo estava dizendo, suplicai também por nós. Ele estava preso, a gente não sabe em que cadeia ele estava, a gente não sabe em que cidade ele estava. Mas o que a gente sabe é que o apóstolo, enquanto estava preso, escrevia. Enquanto estava preso, em algumas ocasiões, pelo menos no livro de Atos isso é dito com clareza, ele evangelizava os guardas. Ele não parava. Ele dizia, eu estou preso fisicamente, mas eu estou solto por causa de Jesus Cristo. Só que ele dizia assim, eu preciso das orações de vocês. Eu preciso que vocês intercedam por mim. Na verdade, ele diz, por nós, pela equipe, pelo grupo que estava com ele. É necessário que na nossa oração a gente tenha uma agenda, um caderninho, um local onde a gente vá colocando a vida dos outros diante de Deus. E o apóstolo Paulo dizia, olha, vocês não me conhecem pessoalmente, mas eu queria dizer a vocês que eu dependo das orações, supliquem a Deus por mim. Sabe por quê? Porque eu tenho uma mensagem que precisa ser dita às pessoas.
Esta mensagem é o mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo pode ser aqui entendido como a obra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Talvez você e eu não tenhamos facilidade de evangelizar, de pregar, como Paulo fazia. Mas ele dizia: eu preciso que o exército de Deus, que o povo do Senhor, coloque a minha vida, a vida do meu grupo de trabalho, diante do Senhor, para que o mistério de Cristo seja espalhado. Então, além de outras coisas, a oração de um crente deve ser destinada a todos quantos são pregadores do Evangelho. Hoje, na igreja onde eu estava, havia no boletim os missionários que são sustentados pela igreja. Um no Senegal, outro na China, outro no Paquistão, outro em Minas Gerais, tudo longe. Ninguém falou nada a respeito de Minas. Está todo mundo achando que Minas é aí, mas é lá. Então, queridos irmãos, esses missionários todos são objeto da oração dos crentes. Este ano, nosso irmão Israel se forma, nosso irmão Fabiano se forma. Você se forma? O Tiago não se forma, ele precisa de mais oração que os outros. Para onde eles vão? O que eles vão fazer? Como eles vão fazer? Será que isso é problema só deles ou é nosso também? Eles foram treinados, capacitados para serem obreiros da casa do Senhor. Para onde vão? Como vão ser sustentados? Uma das coisas que nós podemos fazer é suplicar para que o mistério de Cristo que está no coração e na boca daqueles irmãos seja efetivamente realizado. Ou seja, na nossa agenda, nós precisamos pensar daqueles que verdadeiramente se dedicam à pregação do Evangelho. Nós não temos que orar apenas por conta do nosso próprio umbigo. Nós temos que orar pelos outros. Em outra passagem, o apóstolo vai dizer que nós precisamos orar pelas autoridades. Está feia a coisa no Brasil, gente. Quando é que a igreja vai se lembrar que todo dia tem que colocar presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente de não sei o que, prefeito, governador? Quando é que a igreja vai se lembrar de que precisa fazer isso todos os dias? Senhor, queremos uma vida quieta e sossegada, como diz tua palavra. Ó Deus, toma estes homens nas tuas mãos. Põe aqueles que estão fazendo um mau governo sob a tua disciplina, qualquer que seja. Ó Deus, opera na nossa nação. O povo está mergulhado na tristeza, na violência contra a mulher, na violência contra a criança. Senhor, então é importante nós nos lembrarmos desta referência que o apóstolo faz. Sejam perseverantes na oração, mas vigiem com ações de graça. Abram os seus corações para aqueles que estão efetivamente pregando o Evangelho a toda a criatura. Sejam vocês mesmos pregadores para toda a criatura, mas supliquem por eles, para que lhes seja dada a palavra.
Isso faz parte do nosso compromisso de crentes. Sem isto, a igreja fracassa na sua missão. Alguém quer ver a igreja fracassada aqui? Alguém quer ver uma igreja que seja morta, que seja só preocupada consigo mesma? Alguém que despreze a exortação da Escritura? Ninguém quer. Pois é, esta é a nossa parte no trabalho.